Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. A história começa em algum lugar da floresta nas montanhas. Ruídos altos eram ouvidos. Barulhos de lâminas se chocando ocorriam por diferentes áreas. As folhas das árvores tremulavam. De repente, um dos galhos foi cortado com um movimento afiado. Golpes e cortes aconteceram pela floresta. A onda de choque se estendeu ao longo do solo e mal era possível distinguir as silhuetas dos lutadores. O lanceiro mal repeliu o ataque direto. Ele abriu os olhos muito surpreso. De repente, um forte rugido foi ouvido vindo da floresta novamente. O rapaz foi jogado em uma árvore com muita força. Ele imediatamente se encolheu de dor com a força do impacto. Ele olhou para cima. Seu nome, Von Seong, foi chamado. Em sua memória, ele se virou quando o mestre lhe pediu para dizer qual qualidade era mais importante para um artista marcial. O rapaz colocou a lança no ombro e pensou, tentando apresentar uma teoria. Ele respondeu que poderia ser a excelência nas habilidades de artes marciais e a profundidade do ki. Seu mestre imediatamente disse que não poderia discordar dele. Mas também não podia concordar. Ele surpreendeu o rapaz dizendo que, em sua opinião, a qualidade mais importante de um praticante de artes marciais era a harmonia. O mestre o olhou com uma face gentil e disse que todas as artes marciais e o cultivo de que deveriam ser construídas em harmonia um com o outro. Voltando de suas memórias, o rapaz estava cuspindo sangue. Ele estava encostado na árvore e pensando que seu mestre havia enfatizado a harmonia durante toda a vida e ainda assim, ele tinha terminado daquela maneira. O rapaz tentou levantar a cabeça, mas ele mal conseguia mexer a perna. Ele imediatamente olhou para seu mestre que estava deitado morto no chão coberto de ferimentos. Duas pessoas passavam por ele com espadas ensanguentadas. Todos caminhavam lentamente em direção a Von Seong. Ele se levantou se apoiando na árvore. Artistas marciais famosos estavam reunidos lá. As 3 espadas de Qin Shen, o primeiro aprendiz da seita Qin Shen, o sacerdote da Rocha Brilhante, o esquadrão exorcista, o clã do Rio Pen do Norte. Mas bem no centro estava o Lorde da Aliança Marcial, Jadu Jiu. Von Seong pegou sua lança e pediu para poder fazer uma pergunta. Então o sacerdote da Rocha Brilhante acenou com a cabeça e permitiu. O rapaz ficou em pose de combate e disse que sabia que as pessoas reunidas ali não eram idiotas e nem tolos. Então ele olhou para baixo com tristeza e fechou os olhos. Todos o olharam em silêncio. O rapaz mal conseguia segurar sua arma, tremendo, e então disse que deveria estar claro para todos que seu mestre não havia praticado a vil arte demoníaca, as 10 habilidades silenciosas do demônio. O Lorde da Aliança Marcial estava tão tenso que suas veias começaram a inchar. O rapaz tinha perguntado para eles qual era o motivo real deles terem feito isso. Então ele ficou furioso e gritou que seu mestre havia dedicado toda a sua vida à sociedade marcial e perguntou novamente por que haviam feito isso. A maioria dos mestres ficou surpresa pela aura do rapaz. Alguns dos artistas marciais estavam aterrorizados. O rapaz os olhava com uma tensão selvagem. 6 meses atrás, um boato estranho começou a se espalhar. Se dizia que Von Seong e seu mestre estavam em posse das vis e abomináveis 10 habilidades do demônio. Alguns já diziam que as artes já até tinham sido aprendidas. Quando o mestre e o aprendiz tentavam se proteger e provar a inocência, as pessoas fingiam não escutar. Mais tarde, mestres de artes marciais fizeram visitas para verificar pessoalmente esse boato. Jurando ao céu que este livro não estava aqui, seu mestre até ajudou na investigação. No entanto, eles eram apenas uma seita com um único aprendiz e que buscava a iluminação em artes marciais com uma lança, a seita do mestre da lança. Embora tivessem coletado muitos livros sobre artes marciais, eles podiam afirmar com certeza que as 10 habilidades secretas do demônio ou algo semelhante não estava em posse da seita. Von Seong estava em pé calmamente encostado em uma estante de livros. De repente, algo o surpreendeu imensamente. Ele notou como um livro vermelho coberto de selos foi tirado de uma das prateleiras e se perguntou como isso era possível e por que esses textos malditos estavam ali. O mestre e seu discípulo estavam em completo choque. Agora, no presente, Von estava em tensão máxima e pensava que havia alguém ali tentando difamá-los e se livrar deles. Ele levantou sua lança e exigiu que todos ali falassem e respondessem sua pergunta. As artistas marciais estavam congelados com o ki que o rapaz emitia enquanto os questionava por respostas.
Mas então Jadúgio gritou furiosamente perguntando até quando eles permitiriam que aquele vil moleque continuasse falando asneiras. O Lorde da Aliança Norte fez uma expressão furiosa e deu um passo para frente. Sua lâmina estava coberta do sangue do mestre de Voon e o sangue começou a pingar da ponta. Von Seong gritou o nome de Já. Ele estava furioso. Então ele sorriu ligeiramente e disse que tinha entendido tudo. O Lorde da Aliança Norte sempre teve inveja de seu mestre. O mestre de Voon havia superado Já tanto em técnicas quanto em caráter. O rapaz tinha certeza de que era por isso que um porco como Já não suportava seu mestre. O Lorde do Norte franziu sua testa. Ele imediatamente disse com que parecia que o mestre do garoto nunca lhe havia ensinado as consequências de falar coisas inadequadas. Já apontou o dedo para o rapaz e disse que hoje ele puniria a seita demoníaca e provaria à sociedade marcial que ainda havia justiça no mundo. Voon imediatamente avançou com sua lança. O homem ficou surpreso quando a lâmina se aproximou dele, mas conseguiu desviar do golpe e gritou para o rapaz perguntando como ele ousava atacar. O Lorde estava tendo dificuldade para aguentar o golpe. O ataque foi tão forte que o corpo ferido de Voon sentiu o dano e seu ombro se machucou. Já olhou furioso para sua mão. Mesmo tendo defendido o ataque, 2 de seus dedos foram cortados. Ele imediatamente cobriu a ferida com a outra mão. Ele estava aterrorizado, não esperava aquilo. Naquele momento, Von Seong o chamou de merda, ele estava ofegante. Ele tentou atacar o Lorde da Aliança Norte novamente e sua lança passou perto do pescoço do homem. Na cabeça do rapaz só passava que pelo menos queria matar Já, mas seu corpo não estava respondendo tão rapidamente como de costume. Ele puxou a lança para longe e pensou que deveria tentar novamente. Ele apertou os dentes e pensou que deveria pelo menos matá-lo. O rapaz avançou novamente com sua lança. Já ficou em pânico. A lâmina estava a centímetros do olho e ele não conseguiria mais se esquivar. Mas naquele momento, a lança foi bloqueada por uma espada. Von ficou muito surpreso. 2 homens correram em auxílio do Lorde da Aliança Norte e começaram a protegê-lo. O rapaz os examinou e os reconheceu como sendo o primeiro discípulo e o cutelo da montanha. O Lorde estava tenso e disse que o rapaz era tão forte quanto os boatos diziam sobre ele e ordenou que seus homens tomassem cuidado. O primeiro aprendiz acenou a lâmina e disse com um sorriso malicioso que não havia necessidade de se preocupar. Ele desferiu vários golpes em alta velocidade. O rapaz tentou se defender e aparou os golpes com a lança. E então uma silhueta apareceu atrás de seu oponente. O rapaz ficou muito surpreso. O cutelo da montanha levantou a lâmina acima de sua cabeça e lançou um poderoso golpe com lâminas de vento. O ataque foi em direção às costas e à cabeça do rapaz. Ele foi pego de surpresa. Uma explosão poderosa ocorreu. O guerreiro do cutelo se aproximou e, olhando para a cortina de fumaça, disse que era surpreendente. O homem ficou tenso ao notar que o rapaz ainda continuava em pé. Von mal conseguia se manter em pé e sua lança estava quebrada. Ele estava respirando pesadamente tentando recuperar o ar. O cutelo estava tenso e perguntou se o rapaz realmente aprendeu artes demoníacas. Naquele momento, já apareceu no ar acima da cabeça de Von e gritou que o rapaz parecia bem exausto. Ele pousou cravando sua espada nas costas do rapaz. Von sentiu uma dor imensa naquele momento. O Lorde da Aliança Norte sorria maliciosamente. Ele disse que daria ao rapaz os 2 dedos que ele conseguiu arrancar como presente e que Von deveria usá-los com sabedoria no pós-vida. Todos os outros se aproximaram e perguntaram o que aconteceu. O Lorde abriu os braços e com um sorriso pediu a todos para ficarem calmos porque mataram o demônio maldito e seu discípulo. Mas então ele olhou para baixo quando ouviu um Von o chamando de maldito. Ele olhou para o rapaz ferido e disse que ele estava vivo aparentemente porque aprendeu artes demoníacas. Então o homem franziu a testa e com um sorriso disse que seria generoso. Ele levantou a espada e disse que o rapaz tinha uma longa jornada no pós-vida. Jadúgio virou o rapaz e o chutou para próximo de seu mestre. O Lorde da Aliança Norte sorriu e disse que dessa maneira o discípulo e mestre poderiam conversar um pouco. Von olhou para outro lado em direção ao seu mestre. O brilho em seus olhos estava desaparecendo completamente e ele pensou que esse era o fim da linha. Olhando para o mestre morto, ele pediu desculpas. Von já havia dito a seu mestre que não deveriam ser tão gentis e ingênuos, mas eles nunca esperaram que algo como isso fosse acontecer. O rapaz mal conseguia manter os olhos abertos, mas conseguiu estender a mão em direção ao seu mestre e pensou que se pudesse viver mais uma vez,
ele com certeza se certificaria de se vingar de Jadu-Jiu. Uma leve brisa passava pela floresta e ele pediu que seu mestre não fosse tão gentil e idiota no pós-morte. Imediatamente após falecer, um cristal se iluminou em seu peito. Começou a subir no ar e brilhar intensamente. Crianças pequenas com uma aparência esgotada treinavam. De repente, uma delas começou a perder a consciência. Ele caiu desmaiado no chão. Seu número era 702. Mas então um homem assustador se aproximou de uma garota em pé ao lado do garoto caído e perguntou se ela achava que era hora de cuidar de outros e ela respondeu que não. Então um outro homem começou a caminhar em direção à criança caída e disse às crianças para não esquecerem que aquela era a caverna dos demônios ocultos e 3 erros significavam morte e cuidar de outros podia custar a própria vida. Então o instrutor-chefe ordenou que um subordinado retirasse a criança caída. O homem pegou a criança pela perna. As outras crianças continuaram treinando olhando tristemente e com medo. A criança desmaiada foi arrastada pelo chão pela perna. Enquanto os outros continuavam seu treinamento, a criança foi arremessada na água. O instrutor-chefe e seu subordinado estavam perto da cascata e ele perguntou ao subordinado quantas crianças já tinham se ido. A resposta foi cerca de 250, muitos haviam falhado este mês. A criança se afogava lentamente e eles continuaram conversando, dizendo que não valia a pena manter a contagem, era desperdício de tempo. Esta era a Caverna dos Demônios Ocultos, uma instalação do culto de demônio celestial projetada para desenvolver discípulos, assim como as forças da Aliança do Marcial do Dragão do Crepúsculo. Como era de se esperar da seita do demônio celestial, esta não era uma instalação de treinamento comum, e apenas 1/10 dos que chegavam saíam vivos. Uma vela queimava brilhantemente em uma das salas. O chefe dos instrutores estava na mesa do chefe, apresentando um relatório dos últimos 6 meses. Sang Yin-Yu era o diretor-geral da Caverna dos Demônios Ocultos e era conhecido como Espada Demoníaca Sanguinária. Ele estava analisando os papéis com uma expressão pensativa. Ele olhava para a lista de nomes riscadas e perguntou quantos ainda restavam e então foi informado que havia menos de 600 atualmente. Então ele levantou a cabeça e repetiu o número pensativamente. Ele se recostou na cadeira e começou a lembrar das regras. 3 erros e era a morte. Se não pudesse continuar, então isso significava a morte. Se não ficasse mais forte, então também morreria. Apoiou a cabeça com os dedos e pensou que se não conseguisse aguentar, também morreria. O homem abriu os olhos com uma expressão insatisfeita e pensou que só essas regras faziam sentido. Ele foi treinado assim. Ele olhou para frente e pensou que esse lugar foi criado para o futuro da seita. Vendo o livro à sua frente, pensou que não negligenciariam suas obrigações. Então ele olhou para o servo e perguntou quantos desses 600 pareciam promissores. O servo abaixou a cabeça e disse como havia reportado 6 meses atrás, os números 1, 17 e 109 superaram completamente seus rivais. Sang olhou com um sorriso e disse que isso significava que os 3 ainda estavam vivos. O servo calmamente confirmou isso imediatamente. Sang Yin-Yu disse que isso fazia sentido, pois eles foram numerados pelo talento que demonstravam. O diretor-geral levantou a cabeça e perguntou se a número 17 estava viva. Depois disso, começou a bater o dedo na cadeira. Ele se recostou na cadeira e pensou em, como era de se esperar, a número 17 apenas recebeu aquele número por causa das circunstâncias dela. Para ser honesto, seus talentos rivalizavam com o número 1. Quanto ao número 109 mostrou potencial apesar do fato de estar nas centenas. Ele devia ser bem resistente. Sang virou a página e fechou o relatório. Ele colocou os papéis na mesa e perguntou se havia alguém mais além desses 3. O instrutor-chefe começou a ficar um pouco nervoso e disse que havia também o número 900. O diretor-geral ficou surpreso e imediatamente pediu que repetisse o número. Ele colocou a mão no queixo e perguntou ao subordinado se o número 900 não havia começado o treinamento há menos de 1 ano. O servo concordou, e disse que as outras crianças com números semelhantes já morreram há muito tempo. Sang ficou ainda mais surpreso e pensou que até aqueles na casa dos 600 deveriam ter sido eliminados até agora. O servo disse que, pelo que se lembrava, o número 900 havia começado a mudar cerca de 6 meses atrás. Então Sang ficou ainda mais surpreso e pediu para que o instrutor-chefe continuasse falando. Naquele momento, em outro local, uma criança estava lentamente entrando em um quarto escuro. O menino começou a caminhar em direção à cama com fadiga e caiu nela. Ele mal conseguia respirar pesadamente.
Ele estava todo espancado e suado e pensava que se sentia morto. Então, algo próximo chamou sua atenção. Ele olhou de perto para sua mão. Havia muitas cicatrizes e calos nela. De repente, seus olhos começaram a esmaecer. Imediatamente depois disso, o menino abriu rapidamente os olhos e pensou que não poderia dormir agora. Ele imediatamente se levantou e começou a fazer flexões. Depois disso, o menino se levantou da cama. Ele imediatamente foi para as velas, pegou 2 pedras e acendeu as velas com uma centelha. A chama da vela começou a queimar brilhantemente. Ele imediatamente juntou as mãos e começou a meditar. A parede mostrava marcas que demonstravam a contagem de algo. Von estava dentro da criança e se perguntou se já havia se passado 6 meses. A energia começou a se acumular em suas mãos, e ele pensou que havia morrido e ainda assim, de alguma forma estava vivo agora. Ele estava desorientado, suas memórias estavam embaralhadas com as memórias da criança. Ainda agora não entendia como havia acabado aqui. Depois disso, abriu os olhos e pensou que uma coisa poderia adivinhar, é que provavelmente tinha algo a ver com o amuleto pendurado em seu pescoço. Era um artefato da seita do Mestre da Lança e o rapaz imediatamente pensou que gostaria de saber qual tipo de poder estava dentro deste artefato que o levou até ali. De repente, sua joia começou a vibrar. Von começou a se recordar de como tudo começou. Ele acordou no meio da seita do demônio celestial. Seu corpo atual pertencia a uma criança chamada número 900 que não tinha talento algum. E ao julgar pelas memórias da criança, menos de 1 ano se passou desde sua morte. Ele agarrou o artefato na mão e pensou que ainda havia muitos mistérios sem respostas, mas ao menos uma coisa era certa. Ele se lembrou dos rostos de seus assassinos, cerrou o punho bem apertado e jurou que desta vez sua lança perfuraria o coração de Jadu-Jiu. Para isso ele iria precisar acender a alma para reforjar os céus e governar o corpo para ditar a terra. Ao incendiar a alma, seria possível mudar os céus e refinar o corpo, poderia controlar a terra. Através desse processo repetitivo, seria possível obter a alma dos céus e o corpo da terra. E isso se chamava alma celestial e corpo terreno. Esta técnica era da extinta seita Quanzhen. Com as mãos juntas, o menino pensou que geralmente levava 10 anos de treinamento para usá-la, mas o corpo desta criança não duraria muito sem essa técnica e já estava lentamente demonstrando efeitos. De repente, a luz em suas mãos ficou um pouco mais brilhante. Ele olhou para outro lado e pensou que havia acumulado o equivalente a 3 anos de Qi dentro de si mesmo e, olhando para baixo, pensou que poderia refinar seu corpo usando a alma celestial do corpo terreno. Mas havia um problema. Ele baixou a cabeça e pensou que havia sido reencarnado no culto do demônio celestial. Mas então um sorriso suave apareceu em seu rosto. Ele imediatamente se lembrou de seu mestre de pé na varanda e dizendo que as pessoas das seitas ortodoxas consideram o demoníaco como mal. Então ele se virou com um sorriso e disse que não se deveria pensar assim porque nem tudo demoníaco é maligno, eles apenas tiveram uma experiência de vida diferente. Ele sorriu e olhou para seu discípulo. O rapaz estava com os braços cruzados no peito e o mestre continuou dizendo que é exatamente por isso que o mundo era tão fascinante. O mestre voltou a olhar para frente e disse que, graças a essas experiências, há também heróis entre os demoníacos. O rapaz apenas o olhou com atenção e ouviu. Ele se lembrou das pessoas demoníacas, eram todos aqueles devotos às artes demoníacas. Agora, ironicamente, ele acabou se juntando com eles quando assumiu o corpo da criança. Mas então o rapaz baixou os olhos tristemente e se lembrou de seu mestre. Ele se lembrou do corpo de seu mestre e começou a cultivar com mais determinação e pensou que, para ser honesto, não tinha intenção de se tornar um herói. Sangue gotejava em sua mão, ele limpou o lábio e pensou que era o discípulo do mestre da lança, a arte marcial mais honrosa do mundo. Então ele olhou para os dedos com sangue e pensou que, mesmo que se tornasse uma das pessoas demoníacas, ele sempre trilharia o caminho de um humano. Em outra sala, o diretor-geral esfregou a orelha. Ele pensou que parecia que, desde que o número 900 bebeu o veneno, ele se tornou uma pessoa diferente. Ele recordou que havia outros casos como esse, mas nenhum durou mais de meio ano. E então o diretor-geral se perguntou se isso significava que o número 900 ainda estava passando por uma transformação. Ele olhou para cima com interesse. Mas então ele ficou um pouco surpreso quando o servo que disse que era verdade que ele havia mudado. Mas havia uma coisa. Ele ainda era insignificante em comparação com os números 1, 17 e 109. O diretor-geral concordou,
mas disse com um sorriso que o 900 ainda estava crescendo rapidamente, o que chamou sua atenção. Então ele ordenou que o instrutor continuasse observando o número 900. O servo humildemente concordou com isso. O diretor se levantou e falou sobre as 600 pessoas. Ele se virou para a janela e disse que era um bom número e poderiam começar em breve. E então o funcionário perguntou a ele com surpresa o que ele quis dizer. Sang-in Yu se virou com um sorriso e ordenou que seu servo avisasse a todos os instrutores da caverna que a Caverna dos Demônios Ocultos estava começando seu verdadeiro programa. O instrutor-chefe se inclinou, aceitou a ordem e se retirou. O diretor-geral ficou perto da janela e pensou sobre o treinamento na caverna até este dia. Todo o treinamento se destinava a preparar os corpos físicos dos alunos para aprenderem novas artes marciais e se adaptarem aos venenos. O diretor sorriu maliciosamente e pensou que o verdadeiro inferno estava prestes a começar. Naquele momento no quarto de Von, fumaça se dispersava de seu corpo. Ele estava meditando de olhos fechados. A luz ainda queimava entre suas mãos. Então o rapaz abriu lentamente os olhos. Ele pensou calmamente que sentiu outra mudança. Os ferimentos em sua mão foram curados. De repente, um gongo alto foi ouvido chamando os alunos para acordarem. Os instrutores estavam em pé no salão e ordenando que todos os alunos se reunissem. Os alunos logo começaram a aparecer e se alinharem. O instrutor olhou e disse que aparentemente todos já tinham se reunido. Ele os olhou com uma expressão ameaçadora e disse que esperava que todos tivessem descansado bem. O homem estalou os dedos e anunciou que a partir de hoje aumentariam a intensidade do treinamento. As crianças ficaram muito surpresas e os instrutores caminhavam atrás delas carregando sacos grandes. Von calmamente olhou para trás observando em silêncio. Um dos instrutores carregava um grande saco e começou a abaixar o saco para o chão. Todos ficaram muito surpresos pelo impacto alto no chão. Dentro dos sacos estavam braceletes de metal, cada um pesava 7,5 kg. Um dos instrutores pegou um dos braceletes e anunciou que cada uma das crianças iria utilizar. As crianças começaram a olhar para os braceletes com horror depois de ouvir que seriam 4 peças por pessoa e daquele dia em diante, viveriam com aqueles braceletes em seus pulsos e tornozelos. Enquanto todos estavam horrorizados, Von observava isso com um sorriso. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.